Amados, vamos estar, os irmãos que quiserem, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Pai, te louvamos pela tua palavra e te louvamos por podermos estar aqui reunidos em torno dela para ouvir o que ela tem a dizer para nós pelo teu Espírito Santo. É na dependência do teu Espírito que nós queremos estar para ouvir a tua voz. Dirija-nos, ó Pai, inspira-nos e também abra os corações para que possam estar te adorando durante este momento da pregação, para que possam estar em sintonia contigo, ó Pai, aproveitando, guardando e sendo desafiados a aplicar a tua palavra. Clamamos a ti, ó Pai, nos méritos de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Os amigos e os irmãos estão vendo à frente uma mesa onde há cálices com vinho e também há pratos, pequenos pratos com pães. Esta mesa nós chamamos mesa do Senhor e também a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor foi instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da sua morte, Paulo, ele especifica bem, na noite em que Cristo foi traído, na noite da traição, em que Judas vendeu Jesus, foi a noite que Jesus comeu do pão e bebeu do cálice junto com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Durante um período de mais ou menos 100 anos, não houve problema quanto à ministração da ceia na igreja primitiva, porque os apóstolos, muitos dos apóstolos ainda estavam sobrevivendo neste período, ou haviam morrido recentemente, e a igreja guardava bem esta doutrina e a observação desta ordem de Jesus, para que os crentes em Cristo, os cristãos em Cristo, se reunissem em oração, em adoração, comessem do pão, bebessem do vinho, celebrando a morte de Jesus, a sua ressurreição, anunciando que ele morreu pelos nossos pecados e que um dia ele voltaria. Mas passados 100 anos de história da igreja, de vida da igreja, começou a igreja a se esfriar e muitas doutrinas da palavra de Deus começaram a ser enfraquecidas, pouco pregadas, pouco praticadas dentro da igreja. Foi por volta então do século III ao século IV que a doutrina da ceia do Senhor
foi defendida com veemência pela igreja da África. Deus levantou a igreja da África para defender essa doutrina tão importante, essa instrução mandamental do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Destacaram-se nesta época, então, três grandes homens, três grandes bispos da igreja: Tertuliano, Cipriano de Cartago e Agostinho de Hipona. Estes homens foram homens que defenderam e levaram a igreja a voltar ao seu primeiro amor no que tange à doutrina da ceia do Senhor. E nós queremos então destacar a concepção, a definição de um desses bispos da igreja da África, Tertuliano. Tertuliano definia a ceia do Senhor como sendo um juramento sagrado. Ele deu, então, à ceia do Senhor a concepção de que ela era um sacramento. A palavra sacramento vem de uma origem latina, e ela corresponde à palavra grega mistério. Só que nós sabemos que quando a Bíblia fala de mistério, não fala de coisa oculta, mas coisa oculta que foi revelada por Deus. Isto é um mistério. Então, para Tertuliano, a ceia do Senhor era um mistério, e sempre que essa palavra mistério era usada dentro da igreja, a igreja conhecia bem a concepção dela. Estava associada ao sacrifício vicário de Jesus, à redenção. Então, Tertuliano ligava a ceia do Senhor à redenção, ao sacrifício vicário de Jesus, tornando-a importante e fundamental para a igreja. E também dizia que, ao participar da ceia, o cristão estava fazendo um juramento sagrado. Daí, então, o título da nossa prédica nesta noite: um juramento sagrado. Tertuliano foi buscar inspiração para esta concepção dele, esta definição, nos juramentos que os soldados faziam, os soldados romanos faziam, perante seus generais, seus imperadores, seu país. Era feito, os soldados faziam antes no momento de se alistarem para a guerra, de se comprometerem a lutar pelo seu país, os soldados romanos faziam um juramento militar e declaravam então obediência e lealdade aos seus superiores, aos seus generais, ao seu rei. Tertuliano, fazendo um paralelo entre os juramentos militares que eram feitos pelos soldados romanos, ele trouxe essa concepção para dentro do que ele entendia como ceia do Senhor, e ele então definia a ceia do Senhor como um juramento sagrado, que era um juramento de lealdade e obediência a Deus. Juramento sagrado, um compromisso de lealdade, um compromisso de obediência a Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite, então, quando nós estivermos comendo pão, bebendo o cálice, lembremos-nos da voz do passado dos pais da igreja, de que Tertuliano conceituava a ceia do Senhor como sendo um juramento sagrado. Lembremos que nós estamos prestando um juramento de
lealdade e obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em que consiste este juramento? Este juramento consiste, primeiramente, em obedecer à palavra de Deus, que nos manda como cristãos, nos manda como homens salvos pelo poder do Evangelho, nos manda que nós nos transformemos permanentemente. Romanos 12:1, depois de Paulo dizer: rogo-vos que apresenteis como sacrifício vivo, Paulo diz: transformai-vos. Transformai-vos. E nós sabemos que Paulo falava sob inspiração divina. O Espírito Santo estava soprando sobre ele, estava orientando ele a falar as palavras que o Espírito Santo queria que ele falasse. Então o Espírito Santo fala à igreja: transformai-vos. Mas esse juramento sagrado, a consistência dela, em primeiro lugar, é uma transformação, consiste numa transformação. Nós temos que analisar, dissecar o que é esta transformação. Eu creio que a maioria daqui já teve um contato com uma pilha de uma lanterna, ou uma pilha de qualquer outro aparelho eletrônico, uma pilha de um controle remoto. Ao observar a pilha, colocá-la no devido lugar, nós temos que atentar no fato de que ela tem um polo positivo e um polo negativo. As pilhas geralmente vêm com o mais numa ponta, o símbolo mais numa ponta, e na outra ponta o símbolo menos. Então tem um aspecto negativo e um aspecto positivo, um polo positivo e um polo negativo. A transformação, ela tem também um polo negativo e tem um polo positivo. O não entendimento disto pode nos levar a enganos, a erros dentro da nossa vida cristã. Qual seria o polo negativo da nossa transformação? É não fumar, não beber, não praticar atos pecaminosos, até mesmo trabalhar para a igreja é um aspecto do polo negativo, não entendendo o polo negativo como um polo mau ou ruim ou desnecessário. Ele está ali, ele é imprescindível e ele é necessário. É preciso ter os dois polos. Ser dizimista ou fazer qualquer outra coisa. Então o polo negativo é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é o polo negativo da transformação. E pelo poder do Espírito Santo, nós temos que combater hábitos, costumes, ações pecaminosas, pensamentos pecaminosos. Mas isso compreende o polo negativo. O que seria o polo positivo? Gostaria de dizer que o polo negativo é o mais fácil. Embora pareça difícil, mas é mais fácil parar de fumar, de beber, de falar impropérios, isto é, palavrões, palavras obscenas, palavras de baixo calão, ou de praticar qualquer ato pecaminoso. O polo negativo é o mais fácil. Até mesmo trabalhar, se consagrar, fazer a obra de Deus é o polo mais fácil.
Mas o polo positivo é o polo mais difícil. Porque o polo positivo compreende ao cristão incorporar as virtudes de Cristo à vida dele. As virtudes de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciarmos as virtudes de Cristo, nós temos que conhecê-las e temos que vivenciá-las. Para que tenhamos uma noção rápida, breve, imposta pelo momento, pelo instante, nós podemos dizer que o sermão retrata. E se nós olharmos algumas bem-aventuranças do Sermão do Monte, nós vamos ver que ali está retratada a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós poderíamos destacar todas as bem-aventuranças, mas, como o tempo urge, vamos apenas nos fixar em apenas uma delas. No Sermão do Monte, Cristo Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós cristãos precisamos incorporar esta virtude de Cristo. Ele veio para estabelecer a paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Nós vivemos num mundo em guerra. Nós vivemos num mundo de violência. Nós vivemos num mundo de inimizades e de antipatias. É este o mundo que nós vivemos. E, infelizmente, nós acabamos trazendo essas inimizades, essas antipatias e estas mágoas que reinam no mundo, nós as trazemos para dentro de nós, das nossas famílias e das nossas igrejas. Então precisamos incorporar esta virtude de Cristo, de nós sermos pacificadores, homens que vivem a paz, homens que promovem a paz, homens que destroem inimizades, porfias, homens que destroem antipatias. Somos chamados a isto. Eu gostaria de estar dando uma ilustração prática para os irmãos, uma história da missionária Rosalie Appleby. Como chamava Davi aquele pastor que a gente gosta muito, se encontrava muito com ele na CEPAL, já me lembrei, o Ari Veloso. Ari Veloso. Ari Veloso faleceu há pouco tempo, este ano ainda. Ari Veloso foi aquele pastor que praticamente levantou a igreja do Morumbi, uma igreja muito abençoada, e ele tinha um ministério de trabalhar com empresários, com as classes mais avantajadas. Deus o despertou para isso e ele fez um ministério muito bonito nesta área. E ele se lembrava muito bem da Rosalie Appleby, tanto é que colocou o nome de uma das suas filhas de Rosalie, porque ela manteve no seminário, embora enviada para os Estados Unidos de volta pela Igreja Batista Brasileira, num navio de carga, porque ela era uma avivalista, ela, com o que ela recebia da sua pensão, ela manteve muitos pastores que se destacaram dentro da igreja evangélica brasileira. Então, Rosalie Appleby, ela foi uma avivalista, foi
a mulher que primeiro, uma das pioneiras a levantar a bandeira de renovação espiritual, de avivamento no nosso Brasil. E Rosali uma vez foi visitar uma senhora da igreja. Foi junto com, acompanhada com outro membro da igreja, uma pessoa que ajudava nas visitas. Bateu palma na casa da mulher, ou bateu a campainha, não sei bem, e a empregada veio atender. E a empregada disse para ela: Dona Rosali, a minha patroa está aí, mas pediu para avisar, para que eu dissesse que ela não está, porque ela não quer atendê-la. Eu não vou mentir para a senhora. Ela mandou eu dizer que a senhora não estava, mas ela está, não vou mentir. Vocês sabem o que é uma igreja naquela época, vocês podem traçar uma ideia, as igrejas eram mais ou menos pequenas, de 100, 200 membros, não eram igrejas grandes. E aquilo trouxe um tumulto dentro da igreja, e a igreja queria disciplinar aquela irmã que agiu de uma forma tão indelicada com a missionária Rosali Appleby. Quem contou para a igreja foi a amiga dela, né? Se ela tivesse ido sozinha, ninguém ia saber. Mas como foi com alguém, então, aquela companheira delas tratou de contar para a igreja. Então, a igreja queria disciplinar aquela irmã. Mas ela conteve a igreja, conteve os irmãos e disse: meus irmãos, vocês têm que saber que eu é que errei. Eu fui no momento inoportuno. Eu devia ter ido num momento apropriado. Nós deveríamos nos perguntar como nós nos comportaríamos diante desta situação. Se nós iríamos procurar contemporizar, nós devemos nos perguntar também o que acontece quando nós sabemos de alguma coisa escandalosa, de alguma coisa que tenha acontecido com algum irmão, ou com algum vizinho. Nós procuramos abafar? Nós procuramos contemporizar? Ou nós procuramos jogar mais lenha na fogueira? Procuramos insuflar? Há pessoas que têm aquele dom especial de ir contando as coisas para a gente de tal maneira que o fogo vai tomando conta da gente e a gente já quer pegar no pescoço daquela outra pessoa, esmagar ou fazer qualquer coisa. É o dom de insuflar, o dom de envenenar. Precisamos, irmãos, aprender a sermos pacificadores. Pessoas que estabelecem a paz, pessoas que compõem conflitos, não que geram conflitos. Então precisamos incorporar ao nosso caráter, as virtudes de Cristo, conhecê-las, ir para a palavra de Deus, pedir que Deus nos dê espírito de revelação para vermos as virtudes de Cristo e também nos dê graça para buscarmos estas virtudes e as incorporarmos a nossa vida. Transformai-vos. Transformai-vos. Nesta noite nós estaremos tomando o pão, o vinho, estamos fazendo um juramento sagrado, um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com a nossa permanente transformação. Mas, amados, este juramento sagrado, ele compõe esta primeira parte, compõe este primeiro aspecto, que é a transformação. Mas ele tem, irmãos, um outro aspecto também. Juramento sagrado significa também desenvolver a nossa salvação.
Em Filipenses 2:2 está lá um versículo da palavra de Deus que diz: operai a vossa salvação. Nós imaginamos, irmãos, que porque somos salvos, pronto, acabou, eu não tenho que fazer mais nada. Mais nada, estou salvo. Mas a palavra de Deus em Filipenses 2:12 diz: operai a vossa salvação. Eu gosto de uma versão antiga, às vezes eu me lembro, estou meditando na palavra e estou lá com um texto numa versão antiga, e aí quando chego para procurar o texto, eu não acho na versão nova. Na versão antiga está: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Então nós somos chamados não só para nos transformarmos, para sermos pessoas envolvidas com o Espírito Santo, para sermos transformados, envidar esforços, trabalhar para a nossa transformação, cooperando com o Espírito Santo na nossa transformação. Mas também nós somos chamados para desenvolver a nossa salvação. Operai a vossa salvação. Amados irmãos, Deus tem propósitos maravilhosos para nós. Maravilhosos, maravilhosos. Nossa mente humana não tem a capacidade de absorver o que Deus tem para nós, o que Ele tem preparado para todos nós. Por isso, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, porque Ele tem um propósito maravilhoso para nós. E o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, Ele nos capacita com recursos da graça de Deus, com dons da graça de Deus, com unção, e tudo aquilo que nós precisamos, não só para o tempo presente. Porque, amados, não imaginemos nós que a nossa salvação só se refere a este mundo. A nossa salvação se refere àquilo também que seremos nos céus dos céus. A nossa salvação não se prende a somente este tempo fugaz e passageiro. Mas a nossa salvação, ela também compreende os tempos eternos, os séculos dos séculos. E como Deus tem um plano para nós nos céus dos céus, e como Deus tem um plano para nós nos tempos eternos, nos séculos dos séculos, Ele nos capacita aqui e agora e nos prepara aqui e agora para os propósitos que Ele tem para nós. Então eu gostaria de estar chamando a atenção dos amados irmãos nesta noite para os dons espirituais, mas para aqueles dons que são imprescindíveis no tempo presente e imprescindíveis nos tempos eternos. E provar, através da palavra, que há dons imprescindíveis no tempo presente e imprescindíveis nos tempos eternos. Amados irmãos, há dons que vão cessar, vão acabar. A palavra de Deus é bastante clara sobre isso. A palavra de Deus, ela fala assim em 1 Coríntios 3:8. O amor jamais acaba, prestem atenção. Mas havendo profecias, o que vai acontecer? Cessarão. No meu texto está: desaparecerão. Havendo línguas,
que está aí no texto, na palavra? Cessarão. Na minha está cessarão. As outras, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e havendo ciência, passará. Amados, algumas vezes nós temos que interpretar a palavra de uma forma restritiva, isto é, ipsilíteris, como ela está ali. E aqui cabe uma interpretação ipsilíteris, uma interpretação restritiva, literal, uma interpretação literal, não figurada, literal. Se a palavra de Deus fala que esses dons cessarão, profecia, línguas e ciência, e não fala dos demais, é porque há dons que não vão passar. Há dons que vão ser úteis a nós, são úteis a nós no tempo presente, e serão úteis a nós nos tempos eternos. Isso que nós temos que tirar do texto. Interessante que há um hino que nós cantamos. Eu gosto muito dos hinos. A última estrofe do primeiro hino que foi cantado dá uma pregação maravilhosa. É um aspecto doutrinário lindo. Profundo, em ti concilia-se a santa justiça, que não pode apenas deixar sem castigo. É uma doutrina, é a síntese da doutrina do sacrifício substitutivo, vicário. Vicário significa substitutivo, de Cristo na cruz. Então, há um hino que nós cantamos e diz assim: dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Nós gostaríamos de, desta noite, destacar um desses dons, a palavra da sabedoria. Irmãos, e é um dom que todos podem ter. E é um dom que a palavra de Deus manda que peçamos se não temos. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, olha a importância deste dom da palavra da sabedoria no trato com nossos filhos, no trato com nossas esposas ou esposos. Se temos uma empresa, no trato com os nossos funcionários. Ainda que sejamos empregados, no trato com os demais e com o nosso superior. A palavra da sabedoria. Amados, esta palavra da sabedoria, nós vamos precisar dela na eternidade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Está escrito ou não? Quando é que os santos vão julgar o mundo? Não é quando o mundo acabar? Ou vai ser antes? A palavra de Deus diz que os santos vão julgar o mundo. E não é só isso. O texto continua. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Está aí ou não está? Como que eu vou julgar o anjo sem ter a palavra da sabedoria? Sem ter a sabedoria.
E muitas vezes nós não sabemos nem o que é sabedoria. E a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 8, que Jesus é a sabedoria. É a sabedoria. Então, amados, nós precisamos da palavra da sabedoria. E aqui, eu gostaria de dizer, de nós termos assim um certo temor, porque muitas vezes alguns irmãos falam, mas eu tendo lá um cantinho, só lá no céu, lá apagadinho, lá uma coisinha pequena, eu estou contente. Se você está contente com isso, irmão, desista de ir para o céu. Se você quer céu, só um cantinho no céu, desista de ir para o céu, porque para os salvos Deus tem reservado propósitos gloriosos. Aqui está apenas uma janela, irmãos. É uma janelinha aberta para nós vermos alguma coisa da eternidade. É uma janelinha aberta para nós vermos um pouquinho do nosso papel na eternidade e do propósito que Deus tem para nós. E quando não houver mais janelas, então quando nós conhecermos como também somos conhecidos, e quando nós não vermos mais como por espelho ou por enigma, e quando nós vermos face a face, oh glória a Deus, pior que ninguém dá glória a Deus, sinal que não estão no clima do pastor. Então, amados, Deus tem reservado para nós um papel glorioso. Daí a palavra de Deus, ela não exorta nada para nós sem sentido. A palavra de Deus vai dizer para nós, operai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação, sem necessidade, sem propósito, não. É porque Deus tem propósitos eternos para nós, propósitos gloriosos. Mas, irmãos, eu gostaria porque geralmente nós conhecemos a relação dos dons espirituais de Coríntios, e muitas vezes nós esquecemos que lá em Romanos tem uma relação de dons espirituais também. Em Romanos tem uma relação de dons espirituais, Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, vem os dons. Profecia, seja segundo a proporção da fé. Ministério, dedicamo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Aqui tem um dom aqui no meio, aqui que eu acho que a gente despreza, passa para trás e às vezes não entende, ou às vezes não quer entender. Mas aqui tem um dom aqui que diz, o que preside. O que preside. O que é presidir, irmãos? É governar. Governar. Presidir é governar, é administrar. Irmãos, vamos ver a palavra de Deus que fala do que nós somos. A palavra de Deus fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Certo ou errado? Eu creio que nem preciso ir lá na palavra mostrar o texto para vocês, porque esse texto é bem conhecido. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes. E interessante que a palavra rei vem antes da palavra sacerdote. Reis e sacerdotes. O que um rei faz? Um rei administra. Um rei governa. E no céu? Aqui está mais uma janela aberta para nós do que nós vamos fazer no céu. Então, olha aqui um dom
Um dom que é imprescindível aqui e agora, porque é um dom que nós precisamos ter para administrar a nossa casa, administrar a nossa vida, administrar nossos problemas, administrar pequenos grupos na igreja, pequenos grupos na escola, ou grandes grupos, não sabemos, mas sabemos que temos que presidir, que governar, que dirigir, que administrar, e Deus nos chama para isso. A palavra de Deus traz mais luz ainda para nós quando ela diz que nós somos os dispenseiros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Cristo. Isso significa que nós somos administradores do quê? Dos mistérios que Deus revelou para nós e de tudo que Deus deu para nós. E isso será aplicado não só dentro de um contexto atual do mundo, como também será aplicado dentro de um contexto eterno. Amados irmãos, voltemos para o nosso tema, um juramento sagrado, que é uma declaração, um compromisso de lealdade e obediência para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desse compromisso de lealdade e de obediência, nós fazemos um juramento sagrado ao tomarmos da ceia do Senhor, um juramento sagrado em que nós nos comprometemos a nos transformar. Lembre-se do polo negativo, do polo positivo. Um juramento sagrado também em que nós nos comprometemos a desenvolver a nossa salvação, em buscar os recursos ilimitados de Deus para nós, para vivenciá-los no tempo presente, a fim de que os vivenciemos também nos tempos eternos, para que estejamos à altura do desafio que Deus impõe para nós. E é por isso que a palavra fala da salvação como tão grande salvação. Um juramento sagrado de transformação e de desenvolvimento. Mas queremos partir para a conclusão deste tema. E ao chegarmos nesta conclusão, nós queremos também ter uma palavra para aqueles que visitam-nos pela primeira vez, para aqueles que ainda não se decidiram pelo batismo nas águas, para aqueles ainda que estão naquele desejo de conhecer mais de Cristo. Como desafio para vocês, nós queríamos contar a história de um missionário, um homem de Deus, que foi convertido através de uma visão. Deus se manifestou para ele. Se ele não tivesse esta visão, ele não teria se convertido. Ele se chama Salum, é o apelido dele. E ele se converteu lá nos morros do Rio de Janeiro. Era um assassino, um homem violento, um criminoso. Mas Deus mudou a vida dele. E ele então abraçou o quê? Ele abraçou o verdadeiro discipulado cristão, discipulado proposto por homens de Deus que nos ensinam a verdade da palavra e pela própria palavra de Deus, que nos mostra que o discipulado cristão é um discipulado sacrificial, de sacrifício espiritual, de ruptura com o mundo e com os padrões do mundo. É um não são legítimos para nós. Ações que o mundo aprova, nós não exercitamos e não fazemos, porque amamos o Senhor e vemos que nossa vida tem que ser radicalmente diferente da vida do mundo cristão. Tem que ser um discípulo radical no que se refere à quebra dos padrões mundanos, dos padrões que o mundo tem,
do que o mundo pensa sobre casamento, do que o mundo pensa sobre virgindade, do que o mundo pensa sobre prazer, do que o mundo pensa como lazer, toda a quebra de um padrão mundano, uma ruptura. E Salum abraçou isto. Então ele, usado por Deus, começou a levantar várias casas de oração em outros morros, nos morros do Rio de Janeiro, na Rocinha, no bairro Dona Marta, lá na favela Dona Marta, morro Dona Marta, e começou a levantar. Mas logo os bandidos se voltaram para ele, porque ele significava um problema para os bandidos. E logo a própria igreja começou a se levantar contra ele, e a polícia se levantar contra ele. E ele teve uma morte terrível, como a morte de Tim Lopes, aquele repórter da Globo, jornalista da Globo, que não só foi morto, mas como também foi torturado. Porque no momento em que um homem como Salum abraça o Evangelho de Cristo e parte para uma transformação, então ele acaba sendo perseguido. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então se voltou contra ele a polícia, se voltou os bandidos, se voltou a própria igreja. Bem, se eu perguntar para a maioria aqui dos jovens, tenho certeza que eles não vão conhecer Salum. Conhecem? Já ouviram falar? Vocês nunca conhecerão e têm a razão de não conhecerem, porque ele é um personagem de ficção que nós criamos aqui nesta noite. Mas Paulo seria um Salum hoje. Então, usando esse personagem de ficção, nós trazemos e emergemos então para o presente. Um homem de Deus do passado, Saulo de Tarso, tido como um criminoso, e ele era realmente um homem violento, que patrocinava a destruição de outras vidas e perseguia o Evangelho. Mas quando ele se converte através de uma visão, porque só uma visão, só Cristo apresentando em poder e glória a ele, é que ele poderia ser transformado. Mas se Paulo vivesse hoje, ele seria como um Salum. Ele iria abraçar a causa dos morros. Iria abraçar também as grandes metrópoles, porque o coração de Paulo se voltou para Roma, e Roma era a capital do mundo antigo. Não só a capital de Roma, mas a capital do mundo antigo. E por causa do Evangelho ele foi perseguido. Por causa do Evangelho ele viveu uma vida de um discipulado sacrificial. É certo que hoje nós não vamos fazer os mesmos sacrifícios que os discípulos do passado fizeram. Deixaram filhos para trás, pai, mãe para trás. Mas há outras coisas que nós devemos deixar. Há outras atitudes que nós devemos tomar dentro de um discipulado radical, de obediência a Cristo e de entrega a Cristo. Diante de uma proposta dessa, você pode dizer, mas será que vale a pena? Eu creio que pelas janelas que a palavra de Deus abriu hoje, e eu creio que o Espírito Santo abriu sua mente para você poder ver um pouco destas janelas, se debruçar um pouco dentro destas janelas, e dessas janelas contemplar uma mínima parte do que a eternidade com Deus nos reserva, e eu creio que você vai dizer, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser um discípulo radical, vale a pena romper com padrões do mundo, vale a pena fazer um juramento sagrado. Um juramento sagrado.
de transformação e de desenvolvimento da nossa potencialidade. Ao nos aproximarmos do pão e ao aproximarmos do vinho, lembremos-nos de que Tertuliano associou o juramento sagrado ao juramento que os soldados romanos faziam aos seus generais e aos seus imperadores. E lembremos-nos de como eram punidos, e ainda são punidos na guerra, aqueles que desertam, aqueles que abandonam as trincheiras, aqueles que têm medo do inimigo, aqueles que desonram a sua farda e a sua bandeira. Lembremos-nos do que acontece com eles e tomemos uma decisão de prestarmos um juramento sagrado de lealdade e obediência ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juramento de obediência e lealdade, comprometendo-nos com a nossa transformação e o desenvolvimento das nossas potencialidades. Que Deus nos ajude. Diante da palavra que nós ouvimos, nós vamos cantar o hino 301, dizendo para o Senhor que nós queremos ser fiéis a Ele, nós queremos sempre crer e obedecer, crer e observar os seus mandamentos, observar a sua palavra. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito cantar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mudas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal.
o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Estejamos orando, irmãos, feche os seus olhos, estejamos renovando os nossos votos, nosso compromisso, nossa lealdade, aquele que não mediu esforços, aquele que não fugiu à vontade do Pai, aquele que não fugiu ao chamado de Deus, mas que suportou a cruz, e até quando ele caiu no chão, ele não largou a cruz, ele não deixou a cruz, mas ele foi até o fim. Quando nós olhamos para o Senhor, nós temos, além do seu sacrifício, nós também aprendemos com a sua lealdade, com a sua firmeza, com a sua obediência, com a sua consagração à vontade do Pai. Consagremos as nossas vidas ao Senhor, renovemos o nosso voto, o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor nesta noite. Glórias a Ti, Senhor. Ore ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Estejamos orando, irmãos. Nós somos bons soldados de Cristo Jesus, e nós devemos viver para satisfazer aquele que nos arregimentou, sem nos envolver com os negócios desta vida, com os negócios deste mundo. Vivermos para agradar, para glorificar, para satisfazer o nosso Salvador, aquele que suportou os cravos, a cruz, aquele que desceu da glória, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, por amor a nós. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor.
Alguém ficou sem receber o pão ou o cálice? Faça um sinal com a sua mão se falta alguém. Amém. Porque o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este pão representa o meu corpo, que foi ferido, que foi moído na cruz, pelos vossos pecados. Irmãos, pensando em Jesus, pensando no Senhor, pensando no seu sacrifício por nós, comamos o pão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E de semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Olhando, irmãos, para esse cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós, para o nosso perdão, para a nossa salvação, nos lembrando do seu sacrifício, do seu amor, e usando, aproveitando este momento para renovar o nosso compromisso com aquele que nos comprou pelo seu sangue. Nós não pertencemos mais a nós, nós somos dele, nós pertencemos a ele, comprados, redimidos, resgatados pelo seu sangue naquela cruz. Bebamos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique ao seu Senhor. Glorifique ao seu capitão, ao seu general, ao seu Senhor, ao seu rei, aquele que reina e que governa sobre a sua vida. Senhor, nós te exaltamos, nós te agradecemos por participarmos da tua mesa. Ó Deus, como uma família que se reúne em torno da sua mesa, nós participamos dessa comunhão com o Senhor. Ó Senhor, e nesta noite nós renovamos o nosso pacto, o nosso compromisso de sermos leais, o nosso compromisso de renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz dia após dia e te seguirmos, Senhor, até o fim. Porque aquele que perde a sua vida por causa do Senhor, salvá-la-á. E nós queremos perder a nossa vida por ti, queremos perder a nossa vida pelo teu evangelho, queremos gastar a nossa vida, não queremos viver, ó Deus, para nós mesmos, nem para os nossos objetivos, Senhor, mas nós queremos viver, Senhor, para satisfazer aquele que nos arregimentou. Olha, Senhor, para o teu povo, Cristo vivo e ressurreto. Olha, Senhor, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que têm se encontrado prostrados, caídos e abatidos, que nesta noite, Senhor, eles sejam revigorados, fortalecidos pelo teu poder, pelo poder da tua ressurreição. Ó Deus, e conduz-nos, Senhor, em triunfo, conduz-nos, ó Deus, em glória, para todo sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Não deixe de ir embora sem dar um abraço no seu irmão. Amém? Que Deus abençoe. Estamos despedidos.